Oi, aqui é o André e nessa lição você vai aprender sobre uma modalidade bem interessante de participar do mercado de ações. Você vai conhecer o que são os clubes de investimento, como eles funcionam, quais são suas vantagens, mostrando também por que eles se diferenciam de outras opções indiretas de investimento, como os fundos de ações, por exemplo. E por fim, eu vou falar também porque você pode considerar essa possibilidade na hora de participar do mercado de ações e, no caso, você também poderia até criar o seu próprio clube. Bom, os clubes têm se tornado cada vez mais comuns aqui no Brasil. No entanto, por aqui essa ainda é uma onda relativamente nova, que começou a se formar mais ou menos uns 10 ou 15 anos atrás. Já nos Estados Unidos, os clubes eles ganharam fama na década de 80, quando começaram a ser vistos como uma excelente forma de permitir que investidores com menor capital pudessem acessar possibilidades de investimento que antes somente eram acessíveis para investidores com muito dinheiro para investir. Então vamos lá. O que é um clube de investimento? De um modo simples, um clube de investimento é exatamente o que parece ser. Um grupo de pessoas físicas no caso, que se juntam para investir em ações em conjunto, definindo estratégias que são seguidas e financiadas por todos os membros e repartindo os lucros e custos desses investimentos. Apesar de atingir grande popularidade nos anos 70 e 80 lá nos Estados Unidos, e a partir do final da década de 90 aqui no Brasil, os clubes de investimento surgiram antes mesmo da independência do Brasil, por volta de 1800. Naquela época, pequenos e médios investidores nos Estados Unidos, em geral, fazendeiros e comerciantes, eles criaram espécies de cooperativas, nas quais vários deles eram depositários. E essas cooperativas conseguiam juntar recursos suficientes para efetuar grandes movimentações em bolsa. Em muitos países, a ação desses clubes ainda é informal, mas no Brasil, o seu funcionamento é regulamentado pela CVM. Já a BMF-Bovespa faz a fiscalização e normatização dos clubes, determinando algumas regras, como, por exemplo, o número máximo de participantes em cada clube, o representante dessa cooperativa, conhecido como gestor do clube, ou representante, e ele não pode receber, no caso o gestor, ele não pode receber remuneração, e obrigatoriamente ele deve ser um dos próprios cotistas, de modo que não haja nenhum conflito de interesse aí nesse processo. Apesar de todas as regras e as normas, a própria BMF-Bovespa, há mais de 20 anos, incentiva a formação desses clubes, até para ampliar o volume de negociação do mercado, o que beneficia a Bolsa e todas as empresas existentes. Enfim, de um modo geral, é um processo que é bom para todo mundo. Bom, vamos ver agora as principais características dos clubes. Como eu falei anteriormente, os clubes de investimento são geridos por seus próprios cotistas e não devem possuir mais de 50 pessoas. Até aí tudo bem, mas quais são outras regras que se aplicam aos clubes e quais suas características e limitações? Vamos lá então. Quanto aos participantes, o clube de investimento deve possuir no mínimo 3 e no máximo 50 participantes. Nenhum investidor pode ter mais de 40% das cotas do clube. O representante do clube deve respeitar todas as regras que constam no estatuto criado pelos cotistas. Todo clube de investimento deve ter no mínimo 67% de seus recursos investido em ações ou fundos de ações. O valor restante desse caso pode ser investido em outros investimentos, como a renda fixa de um modo geral. Uma das principais vantagens de investir via clubes é em relação à tributação. Já a alíquota do imposto de renda é de 15% sobre o rendimento das aplicações feitas por clubes de investimento. Porém, isso acontece apenas no momento do resgate do cotista, ou seja, as vendas das ações elas não são tributadas desde que o valor permaneça dentro do clube. Quanto às despesas, os clubes de investimento precisam atuar em conjunto com uma corretora de valores. O clube geralmente define e indica qual sociedade corretora, no caso, vai representá-lo. Essa corretora vai cobrar uma taxa de administração que será proporcionalmente dividida entre todos os membros do clube.
As despesas de abertura do clube também são divididas, assim como eventuais despesas com documentação e registros, por exemplo. Bom, chegamos ao momento crucial dessa lição. Agora que você já entendeu por alto o que é um clube de investimento, chegou a hora da gente olhar com calma as vantagens e as desvantagens de fazer parte de um deles. Alguns pontos são bem claros, mas é preciso analisar com calma, como a gente vai ver em seguida. E antes de mais nada, os clubes de investimentos possuem algumas restrições em relação ao tipo e volume de investimento que você pode realizar. Além disso, algumas corretoras elas exigem um valor mínimo de patrimônio para iniciar o clube. E esse mínimo, às vezes, é bastante elevado, especialmente para o pequeno investidor. E também há limitações de decisão, uma vez que você não investe sozinho e está certamente sujeito a opiniões de outras pessoas, com os quais você pode não concordar eventualmente. E essa seria uma grande desvantagem no meu ponto de vista. Entretanto, para o pequeno investidor, há uma série de vantagens em participar de um clube para investir seu dinheiro. Vamos ver cada uma delas. Primeira delas, custo menor com menos exigências por parte de autoridades e reguladores e uma administração mais simplificada, porque os clubes têm custos reduzidos em relação aos fundos, por exemplo. Outra característica, participação. Os clubes permitem que você interaja e, de fato, participe das decisões de investimento. Já os fundos, geralmente, são administrados por empresas mais experientes, como as gestoras. Mas você não possui qualquer voz ativa nas orientações sobre como serão aplicados esses recursos. Outra característica, a diversificação. Com maior volume de recursos, o clube pode diversificar e investir em várias ações simultaneamente, e ainda utilizar de investimentos de renda fixa para compensar oscilações negativas, tornando o jogo mais seguro para os participantes. Outra característica, informação. Assim como em fundos ou aplicações bancárias, o participante do clube recebe um extrato com o patrimônio do clube, movimentação, número de cotas, rendimento no período e a sua participação total. Outra característica importante, a liquidez. É um investimento que tem certa liquidez, podendo ser resgatado, em teoria, a qualquer momento. Agora, eu acho importante destacar a diferença entre fundos e clubes. Bom, tanto os fundos quanto os clubes de investimento, eles facilitam a vida do investidor iniciante e menos capitalizado, com menos dinheiro. A principal diferença é que, ao contrário do clube, o fundo ele não possui um número máximo permitido de cotistas. Ele pode crescer de forma indefinida. Da mesma forma, o fundo é geralmente administrado por uma corretora, um banco ou uma instituição financeira autorizada pela CVM. O investidor é apenas um cotista, mas não tem realmente influência em modificações realizadas na carteira do fundo. Já em um clube, você tem influência em modificações realizadas na carteira. Quanto aos participantes no fundo, a gente pode dizer que ele é aberto às pessoas físicas de modo geral e também até pessoa jurídica, empresas. No clube, ele é exclusivo para a pessoa física, então a empresa não pode abrir um clube, por exemplo. Quanto ao número de investidores no fundo, o mínimo é 3 e não tem um limite máximo, então pode entrar quantas pessoas quiser. Já no clube, o mínimo é 13 e o máximo é 50 pessoas. Quanto à composição da carteira, o fundo de ações tem um mínimo de 51%, enquanto que no clube esse mínimo é de 67%. Quanto à gestão da carteira, no fundo é feito por um gestor profissional, no clube é feito de forma mais informal, não profissional, pelos cotistas do clube. Quanto ao valor mínimo de aplicação, nos fundos existe um valor mínimo de aplicação normalmente, já no clube não tem esse mínimo. Agora vamos ver os 7 passos para criar um clube de investimento. O fato é que criar o seu clube de investimento é bem fácil, é bem simples. Para isso, basta seguir alguns passos. O primeiro deles é escolher uma corretora de valores. A corretora responde por toda a burocracia de um clube de investimento, incluindo o registro dos cotistas e novos entrantes, a movimentação financeira e emissão de relatórios. Os cotistas podem escolher a corretora que acharem melhor. Eles estão livres para escolher. O segundo passo é definir o tamanho do investimento. Os cotistas precisam definir, então, de quanto será o investimento inicial. Como a gente viu anteriormente, os participantes não são obrigados a investir o mesmo valor. Uns podem decidir fazer investimento mais pesado,
Lembrando que as cotas sempre serão proporcionais ao depósito. Contudo, nenhum membro, lembre-se disso, nenhum membro poderá ter mais de 40% do total das cotas. Terceiro passo é o estatuto social. O próximo passo, então, é definir as regras do clube junto com a corretora, que geralmente vai auxiliar os membros a produzir esse documento, que terá regras para o investimento, para a gestão, vai definir quais são os tipos de ativos que serão adquiridos e geridos pelo fundo, pelo clube, no caso. Além de trazer regras para a inclusão de novos cotistas ou alienação de cotas de antigos membros. Quarto passo é cadastros e mais cadastros. Todos os cotistas terão, então, que se cadastrar junto à corretora. As razões são óbvias. Como essa empresa fará a gestão burocrática e organizar todas as transferências de valores, a corretora, então, precisa contar com os dados de todos, mais os termos de adesão e as fichas cadastrais que são padronizadas. Quinto passo é definir um representante. Após todos os cotistas possuírem cadastro junto com a corretora, chega a hora de escolher um deles para ser o representante legal do clube. Sexto passo é registrar tudo. Aí, então, já é possível registrar todo o clube. Mais uma vez, a corretora de valores vai cuidar de toda a papelada, que não é pouca coisa, para que o clube finalmente receba o aval para iniciar suas operações. E não basta possuir apenas um CNPJ, é preciso contar com registros lá na Bolsa e na CVM, e também na Receita Federal. Sétimo passo, então, é começar a investir. Feito isso, chegou a hora de realmente colocar o seu dinheiro. E, é claro, de participar das decisões, das discussões e definir, então, como esse dinheiro será aplicado, será investido no mercado de ações. Então, chegamos ao fim de mais uma lição. Agora você já sabe o essencial sobre clube de investimentos, conhece as vantagens e as desvantagens dessa forma de participar do mercado de ações. Espero que tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a nossa próxima lição.